Na verdade, a especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial é uma especialidade bastante ampla que envolve diferentes tratamentos, indo da traumatologia da face, em que tratamos as fraturas de maxila, mandíbula, nariz e zigoma, passando pelas biópsias em cavidade bucal. Nós sabemos que aqui na região do Seridó, devido à alta incidência solar, nós temos também uma alta incidência de lesões neoplásicas, benignas e malignas. É muito comum nos depararmos aqui com lesões de lábio e de cavidade bucal. Temos a possibilidade também de realizar as cirurgias ortognáticas, que são as correções das deformidades dentofaciais. Para que o público possa entender, essas deformidades se caracterizam com a presença de maxilas grandes, mandíbulas pequenas ou vice-versa. Esses pacientes normalmente têm dificuldade de fonação, dificuldade de articular palavras, dificuldade de mastigar, de digerir, já que a primeira fase da digestão ocorre na cavidade bucal, e também a questão psicológica. Imagine você que um paciente que tem uma deformidade facial, qual a dificuldade que ele passa durante aquela fase da adolescência. Então, isso é possível corrigir através da cirurgia ortognática. Mais comumente, também em nível ambulatorial, sob anestesia local, nós temos a possibilidade de fazer as cirurgias dos dentes inclusos. Esse talvez seja a maior procura dentro do nosso ambulatório lá da cirurgia na UERN, no campus de Caicó. O que seriam dentes inclusos? Dentes inclusos são aqueles dentes que permanecem dentro do osso, totalmente ou parcialmente, e que não erupciona por falta de força eruptiva ou por falta de espaço na cavidade bucal. E que muitas vezes o próprio paciente não sabe que tem. Não sabe que tem. Normalmente esses dentes são achados no exame de rotina, chamado de radiografia panorâmica. É muito comum que o paciente vá ao ortodontista e durante aquela consulta com o ortodontista seja diagnosticada a presença do dente incluso. E também muito comumente o paciente procura fazer a remoção do dente incluso devido à presença de inflamação naquela região. Na tentativa do dente erupcionar, o tecido que cobre esse dente sofre um processo inflamatório, às vezes infeccioso, causando bastante dor, e aí ele procura realmente o tratamento. No caso, um exame como esse, o programa não assiste, tem que ser feito na rede municipal? Sim, todo exame complementar que porventura seja necessário, nós pedimos para que o paciente faça nas unidades básicas, muitos deles são possíveis de realizar ali. A radiografia panorâmica, como o município não dispõe, nós temos alguns convênios com algumas clínicas aqui da cidade, e aí o paciente tem acesso de uma forma mais amortizada, né? Ele paga um valor abaixo do de mercado, já que a gente tem um convênio com essas clínicas. E exames como tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética, que algumas vezes também se fazem necessário, aí a gente aciona o município para que o paciente tenha acesso pelo Sistema Único de Saúde. Estamos aqui falando de cirurgias que, se for, por exemplo, a rede particular, geralmente são cirurgias caras? Sim. Eu vou citar uma cirurgia de dente incluso, por exemplo. O paciente paga em torno de R$500, 450 a R$500, dependendo do grau de dificuldade da cirurgia. A cirurgia ortognática, se você fizer na rede particular, ela chega a 18, 20 mil reais. Então, quando você busca esse tratamento pelo SUS, logicamente o custo é zero para o paciente, né? Não pode ser cobrado e não deve, é crime. O paciente deve ter acesso ao Sistema Único de Saúde de forma totalmente gratuita, né? E eu ponho gratuito entre aspas, já que a gente paga bastante imposto. Agora, qual é a estrutura que a UERN oferece nesse programa, por exemplo? Marcos, hoje nós temos uma situação interessante, que é a seguinte: quando o profissional ou o paciente chega na UERN, muitas vezes ele fica surpreso com a estrutura que nós temos lá. Eu já fui professor da Universidade Federal e digo a você que nós temos hoje uma estrutura de bloco cirúrgico que não deixa nada a dever a nenhuma universidade.
nós temos, logicamente, sem nenhum luxo, mas com todas as características de um bom atendimento dentro de preceitos éticos e de uma boa qualidade desse atendimento. Agora, sempre frisando que lá nós realizamos os atendimentos sob anestesia local. Os atendimentos sob anestesia geral, nós necessitamos de uma parceria ainda com o Hospital do CESP, e algumas conversas vêm sendo feitas nesse sentido, e nós torcemos para que isso aconteça em breve, já que quando nós necessitamos, por exemplo, de uma cirurgia sob anestesia geral, nós somos obrigados a levar o paciente para outras cidades, ou Campina Grande, ou Currais Novos, e isso traz uma série de problemas para o paciente, que normalmente é um paciente carente e tem dificuldades até mesmo de se locomover. Então tudo isso começa no atendimento dele na unidade básica de saúde, né? Exatamente, né? O odontólogo lá, o dentista, ele vai identificar se ele precisa de uma cirurgia, por exemplo. Sim, não só o odontólogo. Hoje nós recebemos bastante pacientes de médicos que dão uma hipótese diagnóstica inicial de uma lesão em cavidade bucal. Os enfermeiros também encaminham bastante pacientes, e a partir dali esse paciente é encaminhado para o serviço do ambulatório de cirurgia bucomaxilo, feito a primeira consulta, solicitado exames complementares, desde que se façam necessários, e o tratamento é realizado a contento. Cirurgias de alta complexidade, elas são realizadas aqui em Caicó mesmo? Não, infelizmente não. É interessante porque a cirurgia de média e alta complexidade, como por exemplo as cirurgias de fratura de face e as cirurgias ortognáticas, são cirurgias que deixam retorno para o hospital público, né? Quando o hospital público atende esses pacientes, ele recebe um valor de AIH que na verdade contribui para a manutenção desse hospital. Além disso, dentro de uma lógica de um tratamento humanizado e racional do Serviço Único de Saúde, não nos parece indicado que o paciente com a fratura de face seja encaminhado de Caicó para Natal, quando ele poderia ser atendido em Caicó, evitando a superlotação do Hospital Valfredo Gurgel, e ele seria atendido dentro da sua cidade com todo o apoio da sua família, sem maiores gastos e maiores dores de cabeça. Doutor Écio, essas deformidades que você acabou de falar, elas geralmente as pessoas nascem com elas, ou você pode adquiri-las durante a sua vida? Ah, sim. A deformidade facial, ela pode ser devido a essas duas causas. Normalmente, quando você observa um paciente com a deformidade facial e que você investiga a história familiar, você vai notar na família, dentro do seio da família, outras pessoas com deformidades parecidas, porque essa deformidade ela tem uma característica de ser transmitida por um gene autossômico recessivo. Então não é obrigado que uma criança, filha de um paciente que tem um prognatismo, ou seja, o queixo grande, ele tenha também o queixo grande. Mas essa possibilidade existe e é grande. Mas ela pode ser também de forma adquirida. Exemplo, a partir de um trauma maxilofacial, um paciente que sofreu um acidente de moto, por exemplo, não teve um diagnóstico correto de uma fratura de maxila, aquela maxila consolidou de forma errada, numa posição viciosa, e a partir daí o paciente deixará de ser tratado de uma fratura que seria relativamente simples e necessitará de um tratamento de cirurgia ortognática, que é um tratamento um pouco mais complexo, mas também realizado de forma adequada, trazendo bons resultados para o paciente. E toda deformidade na face, ela pode virar câncer? Não, existem dentro das lesões que acometem a região maxilofacial algumas lesões que nós chamamos de lesões pré-malignas. Então, é importante que o paciente que tenha qualquer alteração, mesmo que ele ache que aquela alteração seja algo mais benigno, que ele procure o dentista, procure o médico, procure um serviço de bucomaxilo, para que a biópsia seja realizada e o diagnóstico seja feito. Hoje nós temos um avanço muito grande na área de oncologia e que proporciona uma taxa de cura muito grande, desde que o diagnóstico seja feito na fase inicial, né? O que acontece é que muitas vezes o paciente tem a fobia do profissional, não procura o tratamento, e quando procura, já procura na fase
já mais avançada, chegando inclusive numa situação em que a gente chama de fora de possibilidade terapêutica, né? Vão ser tomados alguns cuidados para diminuir o sofrimento do paciente, mas a cura a partir dali é algo realmente impossível. Então, o que a gente orienta é que o paciente que note qualquer alteração na face ou cavidade bucal, alguma estrutura que surgiu e não desapareceu num período de 15 dias, que ele procure o profissional de saúde, inicialmente na unidade básica ou diretamente na universidade, e aí a gente vai realizar uma biópsia, caso seja indicado, para que seja feito o diagnóstico. Agora, por exemplo, quem está em casa agora nos ouvindo, de repente se identificou, quer participar desse programa, ele tem que obrigatoriamente passar pelo posto de saúde e pode ir diretamente ao ERN? Não, ele pode ir diretamente ao ERN. Nós temos um ambulatório que funciona de forma ininterrupta. Aqui mesmo na sede? Aqui mesmo, ao lado do hospital do CESP, a clínica odontológica e o bloco cirúrgico da UERN fica ali ao lado do CESP, né? Aqui no centro nós temos apenas um setor de sala de aulas, isso. E aí pode se dirigir à recepção e pedir uma consulta, e essa consulta será agendada. Todos os dias? Todos os dias. Se você me permitir, eu vou passar o telefone de contato, é o 3421 4835. 3421 4835, e aí o paciente, aquele que esteja interessado, pode marcar um horário e nós atenderemos lá pelo SUS. Que as consultas acontecem a partir de que horas? Normalmente a partir das 8h30. Logicamente nós não temos um dia fixo dessa consulta ainda, porque a demanda ela é muito espalhada, né? Às vezes o paciente chega na segunda, na terça, na quarta, e aí nós orientamos para um determinado dia da semana e o paciente retorna e fazemos esse atendimento. E tem alguma documentação necessária para que ele possa levar? Sim, nós pedimos que ele leve um documento de identificação, de preferência o RG, e o cartão SUS. É importante que ele leve o cartão SUS para que essa consulta seja realizada. Se for um menor ou algum dependente, como por exemplo um paciente que tenha algum problema mental, é necessário que também vá um acompanhante responsável, o pai e a mãe, ou a mãe. E existe um convênio da UERN com o Hospital Regional aqui de Caicó? Não, infelizmente ainda não. Nós já procuramos algumas vezes, chegamos a redigir algumas atas de convênio junto à diretoria do hospital, fomos muito bem recebidos, mas eu acredito que devido à crise que o estado passa, nós não conseguimos ainda esse convênio, mas a diretoria clínica, a diretoria geral do hospital tem se mostrado bastante receptiva e entende que esse é um passo importante para construção de um conceito de saúde mais global. Qual a estrutura que o hospital teria que entrar, por exemplo, numa parceria como essa? Por exemplo, para o tratamento das fraturas de face, nós necessitamos da utilização do bloco cirúrgico, das enfermarias para o acompanhamento pré e pós-operatório, da estrutura que o hospital já dispõe, como os anestesistas, enfermagem, e também a utilização de placas e parafusos de titânio, que é o material utilizado para o tratamento dessas fraturas em face, tanto das fraturas em face como das cirurgias ortognáticas. Quando nós tratamos uma fratura de face, o que nós fazemos? Nós pegamos aquele osso que está fraturado, reposicionamos colocamos aquele osso na posição pré-trauma e fixamos ali com a placa e o parafuso de titânio, que vai permanecer naquela região o resto da vida. O paciente só vai saber que aquela placa e o parafuso de titânio está ali se ele fizer uma radiografia, né? É bom deixar claro que nós estamos aqui falando de um programa que oferece cirurgias gratuitas, né, de deformidades na face, não apenas para Caicó, mas para toda a região do Seridó, né, doutor? Exatamente. Nós fomos procurados recentemente pela Faculdade de Medicina daqui de Caicó, justamente para tentar viabilizar esse atendimento, e se ventilou a possibilidade de abrir uma residência em cirurgia bucomaxilo no Hospital de Currais Novos, né? E nós entendemos que o ideal seria, logicamente,
iremos atender Currais Novos com todo carinho, mas como a sede da universidade é em Caicó, nós esperamos que esse atendimento seja feito em Caicó, né? Parece lógico que a universidade, estando em Caicó, não encontre abertura para atender os pacientes de Caicó. Então, pensamos que o caminho deve ser esse. Desde a sua existência, o programa já realizou quantas cirurgias? Sim, nós fizemos um levantamento recentemente, um artigo está sendo agora publicado, já foi aceito, e apenas de dente incluso, em 2 anos nós atendemos cerca de 680 pacientes, apenas de dente incluso, levando em consideração que esses pacientes são operados 2 ou 3 vezes, nós temos aí um número bastante expressivo de cirurgias. Eu quero aqui agradecer a sua participação, doutor Écio, e deixar o espaço aqui à sua disposição para algo mais acrescentar, alguma informação que de repente nós não destacamos aqui na nossa entrevista e que mereça realmente a atenção dos nossos ouvintes. Certo, Marcos, eu na verdade quero terminar com uma palavra de agradecimento pela maneira com que você nos recebeu, dizer que é importante termos um jornalismo feito com essa qualidade, né? Eu sou um ouvinte do seu programa e desejo todo sucesso e ponho a universidade à disposição de todos que assim necessitarem.